dentro da doutrina de Deus, nós estudamos os atributos de Deus. Inclusive o Salmo 139 é uma pérola dos atributos de Deus, onde fala da sua onisciência, ou seja, Deus sabe todas as coisas, da sua presciência automaticamente. Onde falamos da sua onipresença, ou seja, o nosso Deus está presente em todos os lugares, inclusive no inferno. Não fique escandalizado. Ah, você pensou que você conseguia esconder de Deus no inferno? Não esconde não. O texto de Salmo 139 deixa claro, se eu for no inferno, o Senhor está lá também. Ele está no céu, na terra. Irmãos, não há um lugar que Deus não esteja. Jonas, talvez faltou nessa aula de teologia, foi fugir de Deus para Tarsis, né? Foi fugir, pega um navio, foge de Deus, Jonas, foge nada, né? O Salmo 139 fala, Deus, de onde, para onde eu fugirei da tua face? Como eu fugirei da tua presença? Então, dentro da doutrina de Deus, nós estudamos essas subdoutrinas, né, que são seus atributos, e uma coisa muito interessante que é a providência, que é uma doutrina dentro da doutrina de Deus. O que é a providência de Deus? Na providência nós estudamos que Deus preserva, controla e governa todas as coisas. Vamos falar junto? Deus preserva, controla e governa todas as coisas. Essa é a doutrina da providência de Deus. E logo em seguida vem a doutrina do milagre. Ou seja, só Deus realiza milagres. Ninguém mais, ninguém. É bom deixar claro, outro dia eu li aqui, né, que o anticristo fará alguns sinais, não é isso? Para enganar a humanidade, mas aquilo não será milagres. Vai ser uma forma de ilusionismo, tá? Vamos contextualizar para o dia de hoje, quem sabe a energia, a IA, a inteligência artificial, mais um pouco de ciência. Hoje pela manhã, quem estava aqui, eu transformei água em vinho, depois transformei vinho em água, sim ou não? Quem estava aqui de manhã? Foi ou não foi? Aquilo foi ciência, eu usei meus conhecimentos de química para fazer, mas para quem viu, não entendeu nada, né? Porque realmente a água transformou em vinho, o vinho transformou em água, e não é um milagre. Isso a ciência explica. Depois eu expliquei para o Agner, né? Como foi que funcionou tudo ali. Agora, só Deus faz milagres. Milagres. Ninguém mais faz milagres senão Deus. Por isso que quando João 3, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele fala, mestre, sabemos que tu és o Cristo vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Sim ou não? Essa é a conversa de Nicodemos com Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João. E a definição de milagre é mais ou menos assim: milagre é um gênero menos comum da atividade divina, pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Essa seria uma definição teológica de milagre. Agora, nem todo milagre é uma cura, né? Ou uma libertação. Mas toda cura e toda libertação é um milagre. Exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, aquilo era um milagre. Ele não estava curando ninguém, não estava libertando ninguém. Embora ele estava indo para libertar o gadareno do outro lado, né? Quando ele anda sobre as águas. Mas naquele momento era um milagre, mas não era cura. Quando ele transforma água em vinho, não está curando ninguém. Está libertando o noivo de uma vergonha, de passar vergonha no casamento. É um milagre, mas não é cura. Então toda cura é milagre? É. Nem todo milagre é cura. Por isso que Paulo, quando fala em Romanos 1 Coríntios 12, dos dons, ele fala dos dons de curar e dons de realizar milagres separadamente. Alguns textos falam sobre operação de maravilhas, que também é tradução da palavra milagre no original, né? Então, tem 3 formas que Jesus deixou para nós, a igreja, para realizar esses milagres e essas curas, essas libertações nos dias de hoje. Porque Jesus, ele comissionou primeiro 12, né? Ele chama 12, nossa campanha está baseada em Mateus 10, verso 1. A Bíblia fala, e chamando os 12.
Mateus 10:1. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para curar toda sorte de enfermidade e todo mal, não é? Olha lá, expulsar todo tipo de demônio, curar todas as doenças e toda enfermidade. Depois ele envia 70 e dá a mesma autoridade. Sim ou não? A mesma coisa. Agora, em Marcos 16 e 15, 17 e 18, né? Marcos 16, verso 17 e verso 18. Nesse caso agora ele comissiona todos nós. E o que ele fala ali? 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê aqui no nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Então, primeira coisa aqui. Em nome de Jesus. Isso aqui é para todos os que creem. Independente de você ter os dons de curar ou não. Independente de você ter os dons de milagre ou não. Então aqui agora abrange todo cristão que se converteu. Você crê no nome de Jesus. Esses sinais nos seguem. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Tem um demônio perturbando a sua casa lá, expulsa ele em nome de Jesus. Tem demônio perturbando a sua família, expulsa em nome de Jesus. Tem demônio te perturbando, expulsa ele em nome de Jesus. Irmãos, a indústria farmacêutica venderia muito menos Rivotril se a igreja tomasse posse dessa bênção aqui, desse poder aqui, ó. Porque os demônios, nem sempre até porque ele não pode tomar um crente, nunca. Não existe crente possesso, não existe. Mas ele pode perturbar. Pode perturbar. Perturbação, opressão. Mas você pode expulsar essa perturbação em nome de Jesus. Falarão novas línguas. Continua. Põe o próximo aí, por favor. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E depois, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Irmãos, tem uma técnica de origem japonesa, a cultura japonesa oriental desenvolve muito isso, que é o chamado reiki, né? Gente, os reikianos desenvolvem esse processo de tratamento através da imposição de mãos. Olha só, inclusive o SUS já atende, né, por esse meio. E nós, a igreja, que vai muito além de uma técnica ou de uma filosofia, nós temos uma virtude na nossa vida, através da imposição de mãos, através da fé, o poder da oração. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você vai ver muitas vezes Jesus impondo as mãos. Quando ele pega na mão da sogra de Pedro, ele toca nela, o que acontece com a febre? Vai embora. Aleluia. Então esse é um dos meios, né, e abrange toda a igreja. O segundo que Jesus deixou para nós está em Tiago 5, verso 14 e verso 15. Ele fala, através da unção. A imposição de mãos é a unção, que ao final dos cultos nós temos esse costume aqui, porque é um mandamento bíblico, né? É um costume bíblico. Quando o Tiago fala, está alguém entre vós doente, chamem os presbíteros da igreja. Tiago 5, 14 e 15. E eles ungirão com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Isso é uma cura integral, uma cura holística. Ou seja, o que é holístico? Não é misticismo, é quando você pensa no ser humano integral, espírito, alma e corpo. Porque às vezes a enfermidade está lá dentro, espiritual. E somatiza, né, da alma por corpo. Não é? Os médicos falaram que provavelmente a irmã Rose também somatizou algo quando ela estava com diabetes lá em cima. O emocional provavelmente levou a isso. Por isso tem que tratar esse tratamento integral, espírito, alma e corpo. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então você sai numa cura integral.
integral. Não é à toa que quando o paralítico desce em Cafarnaum pelo telhado, a primeira palavra de Jesus foi: filho, perdoados estão os teus pecados. Não é à toa que quando ele encontra o paralítico do tanque de Betesda, depois ele encontra o homem curado lá fora, fala: rapaz, você está bem, hein? Tô, Senhor. Agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pior. Porque a vida pecaminosa acaba trazendo para o nosso corpo físico enfermidades. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado, mas o pecado causa enfermidade sim no corpo. Nem toda doença é espiritual, mas há doenças espirituais sim, psicológicas sim. Agora, o que nós cremos? Que o nosso Deus cura de toda e qualquer enfermidade. Amém? Aleluia. Então, em Tiago 5, 14 e 15, Jesus nos dá essa autorização, né, para ungir as pessoas com óleo em nome do Senhor e orar com a imposição de mãos, né? E também existe a cura através dos dons, conforme Paulo escreve, né, através dos dons, 1 Coríntios 12, verso 9. E aqui me chama a atenção porque é o único que é no plural. Ele fala o dom da fé, dom da ciência, dom maravilha. Mas quando ele fala na cura, existe vários dons de curar. No próximo verso ele fala dom de realizar milagres, que é um outro dom também. Há outro poderes para realizar o quê? Milagres. Agora, aí já não é para todos. Ele conclui falando: tem todos os dons de curar? Não. Tem todos os dons de poder para realizar milagres? Não. Mas se você quer esse dom, o que você tem que fazer? Busca. Você vai buscar. Deus, eu quero ser usado nos dons de curar. Eu quero ter poder para realizar milagres. Por isso que ele fala: buscai com zelo os melhores dons. Mas eu vou mostrar para você o caminho mais excelente. Ele fala que é o amor. Então os dons espirituais estão aí para a igreja desfrutar deles, deixando claro que um dom, ele não é usado para o benefício próprio. É possível uma pessoa que tenha os dons de curar estar doente. Ele está orando, muita gente está sendo curada através da vida dele, mas por quê? Os dons é como um garçom. Você pode ver que o garçom no restaurante, ou ele almoça antes, ou ele almoça depois. Durante, ele não almoça. Vamos ler 2 Reis 13 e o verso 14. Profeta Eliseu, gente, doente. O Eliseu, olha, aquele homem abençoado, Eliseu, né? Que orou por tanta gente, foi curada, tanta gente ressuscitou mortos. Vamos lá, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Aqui ele estava profetizando para o rei Joás, uma profecia poderosíssima. Mas Eliseu, quando Elias subiu ao céu, ele pega a capa de Elias, toca no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre. Ele fala: onde está o Deus de Elias? O Rio Jordão se abriu. Eliseu multiplica pão. Eliseu, ele neutraliza a doença do ensopado. Ele cura a lepra de Naamã. Ele faz flutuar um machado. Ele faz com que os soldados assírios fiquem tudo cego, né, quando vai atacar o povo de Israel. Eliseu morre doente. Agora, dá uma lida lá em 2 Reis 13 e 21. Ele morre doente, é colocado no sepulcro, mas quando jogaram um homem lá dentro que tocou nos ossos dele, aconteceu o quê? Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Irmão, o dom é até depois de morto. Ele estava morto, ele continuou morto lá. Mas o homem que tocou no cadáver dele levantou. Você está entendendo qual é a função dos dons? Diga glória a Deus. Então Deus vai te dar um dom, não é para te enricar. Deus não vai te dar dom para você se envaidecer, para você sair ostentando. Ele vai te dar o dom para a edificação da igreja. Você quer assim, você vai pedir.
Aleluia, aleluia. Peça o dom para a edificação do corpo. Às vezes você vai estar doente e vai orar e a pessoa vai ser curada. Você vai reclamar para Deus? Ô Deus, peraí. Alguma coisa está errada. Não está não, querida. Tá não, você é instrumento de Deus. Você é instrumento dele e ele usa da forma que ele quer. Aleluia. Eliseu não ficou nervoso com Deus não. Imagina no paraíso. Ó Deus, eu estou aqui, o homem, quem estava melhor, o homem ou Eliseu? Eliseu já no paraíso. Aleluia. Então é dessa forma que nós cremos nos dons de curar. É para o bem e para a edificação da igreja. Voltando agora para os textos, né, de Mateus 8, para concluir agora para a glória de Deus. Mateus 8, primeiro, um leproso se aproxima de Jesus, de versículo 1 até o 4. Aqui, então durante essa campanha, a exemplo desse leproso, você pode vir em busca de um milagre para a sua vida. Você está precisando de um milagre, você está precisando de uma cura, você precisa de uma libertação em alguma área da sua vida, a exemplo desse leproso. Venha por você e Deus fará o milagre na sua vida, amém? Esse leproso, ele conhecia a doutrina de Deus, como eu falei, os atributos. Ele se aproxima de Jesus e adora. Irmãos, isso aqui é uma lição, uma adoração incondicional. Venha ao culto com esse coração. Adore a Deus com esse princípio, adoração incondicional. A Bíblia diz assim, ó, capítulo 8, Mateus, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um homem leproso e o adorou com lepra, do jeito que estava. Você está desempregado? Adore. Está doente? Adore. Aleluia. Está passando adversidade? Adore ao Senhor do jeito que você está. Esse é o verdadeiro sacrifício de louvor. Está angustiado, está angustiada. Adore. Adore. Ele poderia falar, ó, se o Senhor me curar, eu te adoro. Você vai barganhar com Deus agora, querido? Olha, Jacó barganhou e Deus teve misericórdia. Jacó, mas você não é Jacó não. Nem eu sou Jacó. Jacó barganhou, porque o nome dele já quer dizer enganador também. O nome quer dizer enganador, ainda era Jacó ainda. Depois Deus mudou, vamos parar com esse negócio, Jacó. Você só sabe enganar, trocar, não, vamos parar com esse negócio. Mas Jacó fez uma oração, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar na viagem, me levar de volta, foi isso que ele falou? Me trazer, arrumar emprego para mim, quando eu voltar, aí eu darei o dízimo de tudo, o Senhor será o meu Deus. Olha que barganha, gente. E Deus, na infinita misericórdia, Deus atendeu aquela oração. Mas o exemplo não é Jacó. Nesse sentido, o exemplo está aqui, ó, leproso. Quer ver outro exemplo? Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante de uma fornalha aquecida 7 vezes mais pelo rei. O rei disse, você está pensando que seu Deus pode livrar vocês da minha mão? Eu vou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E se você não dobrar diante da estátua, você vai morrer queimado. O que eles disseram? Olha aí. Temos que responder o Senhor sobre esse assunto. Que o nosso Deus pode, não temos nenhuma dúvida. Mas se Ele quer ou não, é com Ele. Nós não dobraremos diante da sua estátua. Nós somos adoradores incondicionais. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma forma. O Senhor Deus deu, Ele tomou, disse Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse leproso dá uma aula para nós, irmãos. Ele chega e adora. Aí depois que ele adorou, ele cultuou. Aí ele levanta com lepra e tudo, provavelmente mal cheiroso, porque a lei judiava desse povo. Aí se você ler lá em Levítico 13, irmãos, o povo, eles eram isolados da sociedade, tinha que ficar fora da cidade, não podia pentear o cabelo, está lá em Levítico 13, tinha que ficar com o cabelo esganhado assim, para ficar um aspecto feio, tinha que andar com roupa rasgada, rasgar as vestes, para ficar um aspecto feio, e falar assim quando alguém estivesse aproximando, eu sou imundo, não vai. Ele tinha que gritar para o outro, eu sou imundo, não vem não, que eu estou imundo. Esse homem, ele estava cansado dessa religião, ele estava cansado desses protocolos religiosos, ele jamais poderia estar ali, no meio daquele povão. Ele quebrou todos os protocolos, sabe de uma coisa? Hoje eu vou encontrar com Jesus,
Hoje eu vou ao encontro do meu Senhor. E ele chega e adora com lepra e tudo. O pastor dele na época seria o sumo sacerdote, proibiria ele de ir lá. O sacerdote proibiria, a religião dele o proibia de ir, mas a graça liberta. Nós lemos hoje João capítulo 1, a lei foi Moisés que deu, mas a graça e a verdade é de Jesus. Aleluia. Enquanto a religião aprisiona, a graça liberta. Por isso cantamos hoje, livre, né? Livre para cantar, livre para dançar, livre para correr, livre, livre, livre. Aí Jesus olha para ele e ele fala assim, ó, ele olha no olho de Jesus. Agora aquela multidão toda vendo a cena, ele fala assim, Senhor, agora vem o segundo passo. Ele reconhece a soberania e a onipotência de Deus naquele homem. Ele fala, se o Senhor faz o que o Senhor quer, o Senhor pode me curar. Aí Jesus olha para ele, fala de novo, que eu quero, não é que ele não ouviu, para a multidão ouvir, aqui eu estou conjecturando, tá? Como é que é? Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Vamos falar juntos? Se Deus quiser, Deus pode. E agora você põe alguma coisa, alguma causa sua nesse pode. Ele falou, o Senhor pode me tornar limpo, é o que ele precisava. Mas o que você quer que Deus faça na sua vida? Que Ele pode fazer, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Aí fala agora no seu coração o que é, né? E Jesus disse, então eu quero. Seja limpo. E tocou irmãos, quando Jesus toca nele, isso aqui é muito forte também, porque ó, verso 3, vamos ler o verso 2, o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo, verso 3, e Jesus estendendo a mão, tocou. Naquela hora, quando Jesus toca naquele homem, segundo a lei, Jesus era declarado imundo, impuro, sim ou não? Ele tocou num leproso. Tocou num leproso. Vamos entender uma coisa. Quando Jesus disse assim, ó, eu sou a luz do mundo, foi isso que ele disse? Quem me segue não andará em trevas. Depois ele transfere para nós. Fala, vós sois a luz. Poucas pessoas entendem, nós lemos hoje pela manhã aqui, Jesus andando com os pecadores. Ele andava, né, ele jantava, comia com os pecadores. E em Lucas 15, verso 1, os fariseus falam, isso aí come com os pecadores, anda com os pecadores, né? E esse Messias está esquisito. Luz, a luz, ela encosta em qualquer lugar, qualquer coisa. Ela clareia tudo, ilumina tudo, mas ela não absorve nada. Nada, nada, nada. Imagina um poço cheio de lama. Aí você pega uma vara e coloca dentro da lama. Quando você puxa, como é que está essa vara? Toda suja de lama. Pega uma lanterna daquelas boa, faz a mesma coisa. Ao invés da vara, agora uma lanterna, tá? Joga lá dentro da lama, esfrega bem assim, levanta a lanterna. O faixa de luz está sujo? Não, isso é luz. Vós sois a luz. Aleluia. Sal. Você pode, o crente que tem essa visão, ele não se contamina com o mundo. Ele vai lá para resgatar, ele vai para transformar, ele vai para curar. Aleluia. Como é que um médico cura um doente se ele não tem contato com o doente, Jesus? Por isso que Jesus dizia, sãos não precisa de médico. Deixa a sua luz brilhar por onde você anda. Aleluia. Mas não permita que ninguém apague essa luz de Deus que há em ti. Porque vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Aí Jesus fala assim, eu quero, toca nele. Quando ele toca, o homem está curado, limpo para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. E disse-lhe Jesus, olha, não diga a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Ao invés de Jesus ser declarado imundo, ele foi declarado limpo para a glória de Deus. Vamos levantar agora em nome de Jesus com fé. Jesus disse, o leproso falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Você vai dizer agora para Jesus, o que você quer que Ele faça na sua vida? Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar meu irmão, libertar minha mãe, meu pai, me curar, abrir essa porta que está fechada, porque nós estamos falando em milagres. Milagre é aquilo que para nós é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vem à frente quem quer receber a oração com a imposição de mãos. É a unção em nome de Jesus. E o milagre acontecerá na sua vida.
porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Os pastores, presbíteros estarão ungindo em nome de Jesus com óleo, impondo as mãos. E eu já convido a todos para na quinta-feira dar continuidade a esta campanha de cura e libertação. Tragam os enfermos, tragam os oprimidos, não é? Se você quiser trazer alguma peça, alguma foto, alguma coisa de alguém, pode trazer. Nós vamos ungir, vamos orar. Tudo é através da fé, e pela fé as pessoas serão curadas e libertas em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, meu Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo. Nós ministramos a tua palavra dentro da doutrina de Deus, da providência divina, a doutrina do milagre e da cura divina, mediante a oração com fé. Pois primeiro o Senhor disse: e sinais seguirão aos que crerem, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas estamos pedindo também por milagres, que vai além de uma cura ou de uma libertação, que é uma porta que esteja fechada se abra, uma porta de trabalho, a libertação de alguém oprimido pelas drogas, oprimido por Satanás, oprimido por vícios. Em nome de Jesus, eu declaro liberto e liberta agora, meu Pai. E a tua palavra diz também: está alguém entre vós doente, chamem os presbíteros da igreja, que ungirão com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Pessoas estão orando comigo agora, lá em casa, pessoas acompanhando através da live. Em nome de Jesus, seja curado onde você estiver, seja liberto onde você estiver, você ou a pessoa pela qual você está intercedendo neste momento, que essa porta se abra em nome de Jesus. Eu expulso agora todo espírito demoníaco que está perturbando essa vida, perturbando essa pessoa, tirando a paz, dominando através de vícios. Eu neutralizo agora a ação do mal em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te agradeço por essas pessoas que estão sendo curadas agora, aqui diante do altar, por esses milagres que estão acontecendo aqui, em nome do Senhor Jesus, segundo a tua palavra e o poder da oração. E agora, meu Pai, nós te entregamos esse culto de adoração, esse culto de cura, de libertação. Receba aí no trono da tua glória, te pedindo que nos leve em paz para casa, nos dê uma noite abençoada, uma noite tranquila, Pai, uma semana abençoada, que todas as nossas decisões sejam direcionadas e orientadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba esse culto aí na tua glória, é o nosso culto racional, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Digamos todos juntos, amém. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Amém. Glória a Deus.